Balanço Geral vai mostrar dois casos revoltantes. São dois motoristas que provocaram acidentes e fugiram sem prestar socorro. Escuta isso aqui, gente. O Matheus, ele estava numa faixa exclusiva de moto na Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando foi atingido por um carro. Esse é o Matheus. Você vai ver a reportagem. É algo terrível que aconteceu com ele. Ele teve vários ferimentos pelo corpo, mas nada, assim, muito grave relacionado ao que eu vou mostrar no próximo caso. Seu José, infelizmente, seu José, ele pagou muito. O idoso de 75 anos foi atingido por um carro logo depois de estacionar pertinho da clínica onde fazia hemodiálise. Isso aconteceu na Grande São Paulo. Ele ficou com os rins comprometidos por causa de um câncer. Ele foi lá para fazer esse tratamento. Só que, veja bem, apesar de ele enfrentar uma grande batalha, ele estava com muita esperança. Ele acreditava, olha, eu vou conseguir sair dessa, eu vou vencer. Quase entrando na fila de um transplante, quando teve a vida tirada de forma trágica. Ele estava praticamente vencendo a doença, quando do nada aparece esse motorista irresponsável, atropela esse senhor e depois foge. Quem é esse motorista? Vamos ver. Seu José acordava antes do sol nascer 3 vezes na semana. O idoso, de 75 anos, encarava uma rotina de hemodiálise. Tudo por causa de um câncer raro na medula óssea que afetou os rins. Nunca faltou. As meninas lá, eu falo as meninas, porque as enfermeiras que cuidam deles, né, dos pacientes, elas falaram, não, seu José é muito aplicado, não precisa de falar nada. Apesar da grande batalha, estava esperançoso. Em breve teria direito a um transplante. Mas seu José não imaginava que aquela seria a última viagem até a clínica. Como ele ficou muito ruim ano passado da doença, se tivesse morrido da doença, a gente sabe que, né, acontece. Agora, tirar dessa forma, menina, é muito revoltante. Seu José estacionou o carro nessa rua de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, por volta das 5 da manhã. Ele fica ali dentro por alguns minutos, até que desce. A luz interior do carro acende algumas vezes. Quando ele está novamente do lado de fora, um carro vem em alta velocidade e provoca o acidente. Seu José estacionou o carro nessa vaga para idoso, a 90 graus da calçada. O local é perto da clínica onde ele fazia hemodiálise 3 vezes na semana. As sessões eram bem cedinho, por isso que quando ele chegou estava tudo escuro. O carro em alta velocidade veio na mesma rua, que é mão única. Ele estava muito rápido e atingiu o carro do seu José em cheio. O idoso, que estava para fora, foi arremessado com a violência do impacto. Seu José morreu na hora. O motorista não parou. Fugiu sem prestar socorro. A pessoa deve ter passado a noite inteira num bar bebendo, pelo jeito aí, poderia estar bêbado, né? O carro do idoso está na casa da família, parado, todo amassado, como símbolo da dor de uma perda que poderia ter sido evitada. O enterro foi em Apucarana, no Paraná. E Dona Darcy, agora viúva pela 2ª vez, tenta juntar forças para seguir. Revoltante, menino, muito revoltante, porque minha netinha, a outra pequenininha, olha, menina, era um xodózinho dele. E saía com o carro, ele ia buscar pão ali, ela entrava no carro e ia junto com ele, entrava no caminhão, vovó, vamos dar uma volta de caminhão. Então, né, muito triste. 2 dias depois do acidente, um homem identificado como Jean se apresentou na delegacia. Foi ouvido e liberado, o que gerou grande revolta para a família do seu José. Se ele matou, eu acredito que ele tinha que ficar preso, perder a habilitação até, para depois ele não cometer outros. Matheus vive uma situação parecida. Por sorte, o acidente não terminou em morte. O rapaz, de 25 anos, voltava do trabalho de moto. Ele estava na Avenida Brigadeiro Faria Lima, região dos Jardins, quando um carro branco entrou de repente na faixa azul, que é exclusiva para motociclistas. Matheus foi atingido em cheio. O condutor de uma Volvo C40 de cor prata conduzia na via da minha direita, na faixa da minha direita. E ele
trocou de faixa para dar esquerda sem dar nenhuma sinalização e muito rápido, também sem olhar no retrovisor. O motorista que provocou o acidente chegou a parar o carro alguns metros à frente, mas assim como no caso do seu José, também fugiu sem prestar socorro. Parou dois motoboys, dois motoqueiros ao meu lado, me prestou auxílio, me socorreram, me ajudaram e me levantaram do local, me levaram para o lugar mais seguro e a todo momento eu bem apavorado. Mateus sofreu fratura no nariz, lesão na perna, ficou afastado do trabalho e ainda está com a moto toda quebrada. Prejuízo de mais de R$6.000. Um acidente que poderia ter sido evitado se alguns cuidados fossem tomados. Todo motorista tem que saber que a utilização da seta ela é obrigatória, principalmente para auxiliar os motoristas que vêm atrás ou até mesmo o pedestre para entender a manobra que o motorista vai fazer. A Secretaria de Segurança de São Paulo investiga os dois acidentes. Nos dois casos, os suspeitos que não prestaram socorro ao seu José e ao Mateus devem responder em liberdade, já que o período de flagrante terminou. Ele pode ter a sua prisão decretada, mas pode obter uma liberdade provisória com ou sem pagamento de fiança na justiça, se assim entender a justiça que ele não teve dolo, a vontade de praticar o crime e que a sua liberdade se preste a poder indenizar o seu trabalho, a indenizar a vítima e mais do que isso, vai ser estipulado condicionantes, que ele não dirija até que se apure o processo do seu envolvimento, que ele não se mude de local sem comunicar à justiça. Para a dona Darcy e para o Mateus, a sensação que fica é de impunidade. Até agora, infelizmente, nada. Já 2 câmeras, mas nenhuma das duas conseguiram constatar a placa do veículo. Se a pessoa foi capaz de matar, ele tem que pagar por isso. Eu concordo plenamente. As coisas no Brasil precisam mudar no trânsito também. Pessoa que mata, ela não pode, de maneira alguma, ter os privilégios que nós temos. As leis, elas endureceram. Faz pouco tempo, poucos anos que as leis ficaram mais duras, mas ainda brandas demais para impedir esse pessoal sem consciência. Aquilo que nós falamos. Pessoa que não tem consciência, ou seja, a que atropela, foge, não presta socorro algum, se a pessoa não tem consciência, como é que você vai conscientizar alguém assim? Não é com conversa, não é com campanha na televisão, é só com pena, com dureza, com pulso firme. Se nós não prendemos esses irresponsáveis, muita gente vai continuar aprontando no trânsito também.